começar então a nossa palestra de hoje pela leitura de um pedacinho do Evangelho, do capítulo 14, então, honra teu pai e tua mãe, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e de comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Então, convido a todos a fechar os olhos, respirar fundo, nos desconectando da correria do dia de hoje e nos conectando a Deus, a Mãe Maria, a nossa Mãe e a toda a espiritualidade. Visualizando, então, uma luz violeta intensa e que a cada respiração vai transmutando todas as energias, lembrando sempre de agradecer aos nossos ancestrais pela nossa vida, que cada um possa ser iluminado e abençoado por Deus. E desta forma damos início à palestra de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento nós nos conectemos às nossas famílias, já que é o mês da família, que nós nos conectemos à Mãe Maria, que nós nos conectemos às nossas mães, estejam elas presentes no plano físico ou estejam elas presentes no mundo espiritual, mas que nesse momento as nossas mães estejam aqui conosco, no nosso coração, no nosso amor e na nossa gratidão. Então, pessoal, hoje nós vamos falar daquela moça ali, Maria de Nazaré, Maria Nossa Senhora, Maria Mãe de Jesus, Maria Nossa Mãe, que foi nos dada de presente por Jesus. Me perdoem desde agora, me embargo na voz, porque falar de Maria para mim é muito significativo e é muito emotivo. Então, desde já eu peço desculpas, tá? Maria, ela é venerada por toda a cristandade, pelos católicos, pelas igrejas americanas, pelas igrejas ortodoxas, por algumas vertentes evangélicas, por nós espíritas, e ela é venerada também pelos muçulmanos. E os muçulmanos têm no Alcorão dividido em suratas. Como o nosso evangelho é dividido em capítulos, o Alcorão é dividido em suratas. E diferentemente do nosso evangelho, que não tem nenhum capítulo especial dedicado a Maria, o Alcorão tem uma surata inteira dedicada a Maria e outra surata dedicada à família de Maria. Daí a importância dela, né? No Alcorão, Maria é considerada a mulher perfeita,
um exemplo de conduta e de perfeição. Os evangélicos não veneram Maria porque para eles Jesus é um ser que viria pronto. Jesus poderia nascer de qualquer mulher que ele estaria pronto. Mas aí eu pergunto para vocês hoje, com todas as facilidades e modernidades que a gente tem, qualquer uma de nós aqui estaria pronta para receber Jesus? Qualquer uma de nós comportaria receber Jesus? Acho que não, né? Então precisava realmente de um espírito da grandeza de Maria para receber Jesus. E para a gente compreender melhor a escolha de Maria para ser a mãe de um dos filhos prediletos de Deus, a gente tem que voltar 1000 anos atrás da vinda de Jesus. Então, 3000 anos atrás a gente precisa voltar. Quando houve a segunda reunião dos governos siderais. A primeira reunião dos governos siderais relacionadas à Terra ocorreu quando se desprendeu um pedaço da nebulosa solar que foi dado a Jesus para ser formado então o planeta Terra. Passaram-se milhares de anos até que a Terra estava já habitada. Houve então a segunda reunião desses governos siderais que foi relacionada à vinda de Jesus à Terra. E nessa reunião foi escolhido o espírito capaz de comportar, de suportar um espírito da grandiosidade, da intensidade e da pureza que seria Jesus. E então nessa reunião foi escolhido um espírito de ordem superior que nasceria 1000 anos depois. Lembrando então as 3 ordens de espíritos, né? Nós temos os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, Jesus, por exemplo. Espíritos de segunda ordem, que são os espíritos superiores, exemplificados hoje por Maria. E espíritos de terceira ordem, que são os espíritos ainda imperfeitos, na ordem na qual nós nos encaixamos. E lembrando que cada uma dessas ordens são divididas em diversas classes. Então, nós estamos bem longe ainda de chegarmos a sermos superiores, né? E Maria foi um espírito missionário. E a missão de Maria durou 1000 anos. E ela veio vindo de esfera em esfera ao longo desse milênio, se reduzindo, até chegar na esfera da Terra e conseguir então habitar, o espírito dela habitar novamente um corpo físico, porque ela não tinha essa necessidade. Então, diferente do que algumas religiões afirmam, não poderia ser qualquer espírito para receber Jesus. Não poderia ser qualquer mulher para gerar, aguentar e ser a mãe de Jesus. Maria, tal como Jesus, necessitou ter seu espírito reduzido para retornar à Terra em missão. E ela foi ao longo do milênio, então, descendo, né, de esfera em esfera. Antes da encarnação de Maria, como mãe de Jesus, não se tem praticamente nenhuma informação dela, sobre outras encarnações anteriores dela, principalmente no orbe da Terra. Acredita-se que, tal como Jesus, todo o processo evolutivo do espírito dela, até alcançar o grau de evolução que ela alcançou, ocorreu fora da Terra. No entanto, nós temos um livro chamado Maria de Nazaré, psicografado por João Nunes Maia, através do espírito Miramês, onde ele nos traz o relato que antes de encarnar na Terra, Maria, quando ela habitava já o plano espiritual da Terra, ela era um espírito de nome Sofia. E Sofia era um espírito de altíssima hierarquia que se integrou em um engenhoso trabalho de esclarecimento às criaturas ainda ignorantes e retardatárias. E já nesses tempos, Sofia era seguida de perto por uma grande pleiade de anjos e de entidades altamente espiritualizadas, e era seguida também pelo próprio Jesus. E Sofia trabalhou na crosta em todas as tarefas de amor que pudessem sensibilizar os corações, ainda tão endurecidos naquele tempo. E Sofia era assessorada por grande falange de benfeitores da espiritualidade, e o interesse principal, tanto de Sofia quanto dessa pleiade que trabalhava junto com ela, era de melhorar o ambiente psíquico, a atmosfera da região da Palestina, principalmente da região de Nazaré, onde ela própria iria renascer, e da região de Belém, onde posteriormente Jesus iria nascer também. E a falange tomava todos os cuidados com aquela que iria figurar como a mãe do Filho de Deus.
e um trabalho deveria ser feito por eles: desagregar agrupamentos de espíritos inferiores em várias regiões do Oriente, onde o mestre deveria descer com a maior corte espiritual já vista para visitar e instruir a humanidade terrena. Então, todos aqueles espíritos que vieram junto com Jesus, todo aquele povo pobre e humilde, eles vieram missionários para trazer coisas novas, para trazer um tempo novo. E para melhor cumprir o seu mandato divino, Sofia solicitou aos planejadores da missão a anulação de todos os seus títulos de nobreza espiritual que ela já havia conseguido, que ela conquistou em milênios e milênios. Ela pede então que fosse tudo retirado dela e que ela chegasse na Terra como uma simples mulher, sem nenhuma mediunidade, sem nada de diferente das mulheres comuns. E isso foi atendido por Deus. E chega então o tempo de Sofia renascer. E para Sofia renascer, antes chegaram na Terra Joaquim e Ana, que foram espíritos nobres que teriam a missão de ser seus pais. Joaquim e Ana já tinham idade avançada, eles tinham em torno de 60 anos, e eles não tinham filhos, e eles desejavam muito ter filhos. Ana era tida como estéril, e Joaquim então resolve se retirar, e ele vai para o deserto, onde ele fica 40 dias orando e jejuando e pedindo a Deus que mandasse um filhinho. E ao término desses 40 dias, aparece para ele o mesmo anjo Gabriel, que era o emissário de Deus para vir essa família para a Terra. O mesmo anjo Gabriel que depois viria anunciar Jesus a Maria, aparece para ele e diz a ele: Joaquim, os teus pedidos foram ouvidos e Deus lhe mandará uma filha. E aí então, nasce então a menina, na cidade de Nazaré, nasce Maria. Em hebraico, Miriam, que significa Senhora da Luz. A família de Maria não é conhecida nos evangelhos. A origem de Maria vem do conhecimento das tradições. A tradição católica cristã, por exemplo, ela traz no proto-evangelho de Tiago. Proto-evangelhos são aqueles evangelhos que foram escritos, mas que não foram selecionados para fazer parte da Bíblia católica, da Bíblia Sagrada e nem dos evangelhos. Então, o proto-evangelho de Tiago, que foi escrito de 80 a 100 anos depois do nascimento de Jesus, ele traz informações acerca da família de Maria. As informações que o povo contava. A gente não tem as histórias dos nossos antepassados de 100 anos atrás, que a gente ainda conta, que são as histórias verdadeiras, que alguém lembra. Então, a história de Maria é contada pelo povo, foi contada pelo povo. E fala que o pai de Maria era um pequeno comerciante, pequeno proprietário de terras em Nazaré, e a mãe de Maria é descrita como uma mulher piedosa e bastante serviçal. Tanto que depois que ela ficou viúva, ela dedicou a vida dela, o resto da vida dela, trabalhando no templo, né? E Maria é descendente das tribos de Levi, dos levitas, que são conhecidos como pessoas muito cultas e são conhecidos por aqueles que cuidam das escrituras dos livros sagrados. São conhecidos como sendo os grandes cumpridores da lei. E segundo o Evangelho de Tiago, que não está na Bíblia, mas está num manuscrito preservado no museu na cidade de Copta, no Egito, segundo os relatos de Tiago, aos 3 anos Maria foi levada ao templo do Senhor para lá ela ser educada. E recebeu os ensinamentos das tradições judaicas. E ela fica no templo até os 12 anos de idade, segundo os relatos, né? E quando ela fica mocinha, então, ela é obrigada a deixar o templo. E Maria crescia no templo judaico, possuía serenidade, equilíbrio em sua personalidade. Tinha superior inteligência, era forte, segura e sem medos. Era discreta, consciente, amorosa e de fé robusta e inabalável. Nós estamos falando de uma criança de 2000 anos atrás, que não tinha 12 anos. Tinha desde a infância a oração como bússola. Possuía a arte de agir, reagir e agradecer. Era aguçada em seus instintos e se adaptava aos fatos e momentos diversos de sua vida, pois tinha a tarefa de trafegar com serenidade em sua missão, sempre com fé e equilíbrio. Então, aos 12 anos, quando ela deixa o templo, ela é guiada pelos próprios sacerdotes do templo
cuidada por eles até o casamento dela com José. E ao tempo que ela deixou o templo de Jerusalém, provavelmente ela já era órfã também. Aí então aparece a figura de José, que tem toda aquela divergência, né? Alguns dizem que José já era um senhor de idade, que tinha outros filhos e que se casou com Maria. Outros falam que não, os estudiosos, né? Falam que não, que José era um rapaz tão jovem quanto Maria, tanto que quando eles foram a Belém, nunca se tem outras notícias acerca de outros filhos. Aí outras correntes dizem que sim, que tem outros filhos. Eu, como sou mais romântica, prefiro acreditar que eles eram um jovem casal apaixonado que tiveram Jesus, né? Então, deixo isso para eles que continuem estudando, né? E quanto à questão da virgindade de Maria, eu também não gosto de entrar nessa questão, porque eu acho que cada um tem as suas convicções próprias. Só que eu como espírita, me baseio naquela parte do Evangelho que Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Então, eu não vim derrogar a lei, ele não mudou lei nenhuma. Porque Jesus poderia ter aparecido um homem pronto na terra, né? Lá com seus 30 anos já. Mas se Deus escolheu mandar ele como um menininho, então eu acredito que todo mundo sabe como entra um bebê, como se gera um bebê dentro do ventre de uma mãe. Na minha concepção, eu acredito que não tenha havido nada de miraculoso, embora nada seja impossível para Deus, né? Mas tenhamos a certeza de que Deus não muda nenhuma lei para nenhum de seus filhos, nem para os mais especiais. E Jesus foi claro, então, quando ele disse: eu não vim derrubar a lei. Então, Maria, já casada com José, ele viajava a trabalho e ela ficava na casa da família de José, porque ela não tinha outros familiares, que se sabe, né? Aí ela recebe a mensagem da Anunciação. Ela fala nos livros que ela tinha entre 14 e 16 anos. Divaldo Franco fala que Maria tinha 16 anos quando ela engravidou de Jesus. E os relatos dizem que era um final de tarde e ela estava apanhando água num córrego e ela ouve uma voz. E aí ela fica com medo daquela voz e ela sai correndo e se recolhe para dentro de casa. Aí dá para vocês ver quanto ela estava humana, que ela não tinha nada de sobrenatural nela. E aí ela se recolhe e ela começa a rezar porque ela estava com medo daquela voz que ela ouviu tão perto dela. E aí ela entra para dentro de casa, entra em oração, e aí ela entra numa espécie de êxtase, numa espécie de meditação profunda, e aí ela vê o anjo que fala para ela que ela seria a mãe do Filho de Deus, né? Aí então a voz se manifesta e visualmente a ela dizendo ser o anjo Gabriel. E anuncia a ela a chegada de um filho que seria o mestre da humanidade e que receberia o nome de Jesus, o príncipe da paz. E segundo os relatos, essa é a fala mantida entre o anjo Gabriel e Maria. Ele se manifesta a ela com grande reverência e diz: então olhem que o anjo vem até ela e se manifesta com grande reverência. Por quê? Porque o anjo sabia que ela não era só uma menina. O anjo conhecia a magnitude daquele espírito ao qual ele estava trazendo a mensagem, né? E ele diz a ela: salve, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então o anjo segue: não temas, ó Maria, pois alcançastes graça diante do Senhor Todo-Poderoso e conceberás por sua graça. E ela, após breve reflexão, diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Mostrando que sim, que apesar do esquecimento todo que ela tinha feito daquele processo de 1000 anos de redução, ela ainda tinha dentro do âmago do ser dela que ela era um espírito missionário, que ela estava preparada para receber de Deus aquilo que Deus mandasse a ela. E aí então transcorre todo o processo para a vinda de Jesus. A vinda de um ser que era muito maior que ela e que ela estava trazendo à Terra. E aqui nós não podemos nos esquecer também da grandiosidade de José, porque o anjo vem e fala também com José. Então, se José tinha esse contato estreito com os anjos, é porque ele também era um espírito de alta envergadura, né? José fora destacado pelo alto para ser o protetor de Maria. Da família de Maria só se sabe da existência da prima Isabel e do seu marido Zacarias.
que seriam os pais de João Batista. E Zacarias, desde que Maria estava confinada, estudante lá do templo, Zacarias era trabalhador do templo e uma vez por semana ele ia visitar, ele ia trabalhar no templo e aí, por ser parente, ele visitava Maria. E desde que ela era muito pequenininha, ele já tinha muita admiração por ela. E ele sempre, e como ele já era um senhor idoso também e não tinha filhos, ele, nas suas orações ele pedia a Deus para que enviasse para ele um filho que fosse tão virtuoso quanto aquela menininha era. E isso está no Alcorão. E ainda no momento da anunciação, o anjo fala a Maria sobre sua prima Isabel, dizendo: Deus já agiu também com sua prima Isabel. Também ela conceberá um filho, em sua velhice. Ela está no 3º mês de gestação. E aí o anjo conclui essa parte: porque nada é impossível para Deus. Então tiremos a primeira lição da noite dessa frase. Nada é impossível para Deus. Quando nós estivermos passando por momentos escuros na nossa vida, naqueles que a gente acha que a noite não tem mais fim, que nada clareia na frente da gente, que nós tenhamos a certeza que depois de toda a escuridão, da mais forte escuridão, a luz do dia começa a voltar. Assim, nós encontramos então a primeira característica de Maria que o Evangelho nos traz, que é a condição de serva do Senhor. Ou seja, a entrega absoluta à vontade divina, né? Depois disso, Maria se preparou então e foi até a região montanhosa onde morava Isabel. Maria morava mais à beira do mar, na beira do lago de Genezaré, no mar da Galileia, e Isabel morava na região montanhosa. E aí José leva Maria e ela fica por um tempo ajudando Isabel, que já era uma senhora, que estava grávida. E aí então, depois dela passar alguns meses com Isabel, ela volta. E tem um fato que diz que quando Maria chegou, a criança no ventre de Isabel pulou. Já era o espírito de João Batista que estava ali e que conhecia a grandiosidade do espírito de Maria. Por isso a criança, que Isabel fala, a criança estremeceu em meu ventre quando te viu, né? E aí então elas ficam ali na convivência familiar por algum tempo. E aí quando chega a hora de Maria ir embora, elas fazem um trato. Que quando a criança nascesse, como Isabel morava lá no alto do morro e Maria lá embaixo, Isabel pediria que fosse colocado, se fosse de dia, que fosse colocado um grande mastro para anunciar que a criança tinha nascido, e se fosse à noite, que fosse acesa uma fogueira. E assim elas deixaram combinados. E quando chegou o dia do nascimento, a criança nasceu às 6 horas da tarde, nem dia, nem noite. E aí então, Isabel pede que seja colocado um mastro e que seja também acesa uma fogueira. E quando da anunciação, o anjo diz a Maria que Isabel estava grávida de 3 meses, né? Então, que dia Jesus nasceu? 24 de dezembro, pela tradição católica, né? E o dia de São João é que dia? 24 de junho. O que acontece nas noites de São João? Fogueira. Se acende uma fogueira e se coloca um mastro. Então isso vem de lá da tradição antiga. E por alguma razão eu me emociono quando eu falo disso. Não sei se eu estava acendendo a fogueira, se eu piquei a lenha, mas alguma coisa mexe comigo. E aí então, eles têm, Jesus e João Batista têm os 6 meses de diferença ali, né? E aí então, daí vem a tradição da fogueira, né? E quando se aproximava já o final da gestação de Maria, houve uma determinação para que os homens se recenseassem nas suas cidades natais. E aí então José tinha o dever de ir a Belém, mas ele não queria deixar Maria sozinha. Não queria deixar Maria, porque ele era o protetor e já estava próximo do nascimento de Jesus. Então ele coloca Maria lá no burrinho e vão devagarinho. E quando eles chegam a Belém, fala assim, os textos falam assim que as hospedarias estavam lotadas, né? Não tinha hospedaria. Belém era uma vila, não era nem uma cidadezinha igual a nossa, era uma vila.
E eram as próprias pessoas que abriam as suas casas para receber e hospedar e dar o pernoite para aquelas pessoas, né? E como eles foram devagar, chegaram muito tarde, não tinha mais lugar para eles. E em nenhum momento eles reclamaram, eles usaram o fato dela estar prestes a dar à luz, dizendo que eles precisariam de um lugar melhor, que alguém... Eles ousaram querer retirar o lugar de alguém para eles ocuparem, né? O que eles fizeram? Eles foram se retirando da cidade e encontraram um curral, uma estrebaria, onde ali eles se alojaram. E naquela noite, Maria, percebendo os sinais de que a criança iria nascer, ela prepara na manjedoura, no coxo onde os animais comiam, ela prepara a caminha de Jesus com um pouco de feno e alguns paninhos. E ali, o maior espírito, o mais elevado, o mais puro, que visitou a terra, nasce. Aquele que poderia ter nascido nos melhores palácios romanos, cercado de ouro, cercado de conforto e de cuidados, escolhe nascer em meio à natureza, pobre e humilde, nos trazendo já com o seu nascimento a sua primeira grande lição de simplicidade e de humildade. Vamos começar. E aí então, em Belém se dá o nascimento de Jesus. E eles ficam morando em Belém, eles não vão embora de Belém. Eles ficam cerca de um ano e meio morando em Belém, e depois eles fogem para o Egito, porque Herodes tinha dado a ordem de que fossem mortos todos os meninos com menos de 2 anos. E aí porque de Belém até o Egito é uma distância grande, é uma viagem que custaria caro. E como é que eles conseguiram pleitear essa viagem? Com os presentes que os reis magos trouxeram a eles, com o ouro, o incenso e a mirra, que na época tudo era de grande valor. Eles venderam isso e com esse dinheiro eles conseguiram ir proteger Jesus no Egito. E aí eles ficaram alguns anos no Egito e voltaram para Nazaré após a morte de Herodes. Maria aceitava todas as situações sem nunca reclamar, com resignação e profunda fé, igual nós hoje em dia, né? Maria vivia todos os dias com seu coração de mãe apertado, porque quando Jesus tinha 40 dias, eles foram ao templo apresentar Jesus ao Senhor. E lá no templo, eles encontraram o velho Simeão, que era um profeta que estava encarnado. E quando Simeão vê o bebê, quando Simeão vê Jesus, ele reconhece nele imediatamente o Messias. E aí ele olha, ele louva a Deus e ele diz que ele já poderia desencarnar, que ele já poderia morrer ali, porque ele tinha visto a vinda do Salvador. Ele tinha reconhecido o Salvador e pego o Salvador nos seus braços. Mas ao mesmo tempo em que ele folga de alegria, ele olha para Maria e diz a ela: quanto a ti, uma espada transpassará o teu coração. Ou em outras traduções, né? Uma espada atravessará a sua alma. E Jesus crescia e Maria educava e aprendia com Jesus. Jesus não foi à escola. Maria foi a professora de Jesus. Maria ensinou aquele que era muito maior que ela a engatinhar, a balbuciar as primeiras palavras. Ela educava um ser que era muito maior que ela. Até os 7 anos, Jesus tinha total esquecimento de quem ele era. A partir dos 7 anos, ele já tinha a consciência do Espírito que era, de que ele era filho de Deus e de que ele tinha uma missão. E aos 12 anos, ele tinha a total plenitude de quem ele era e de qual seria a sua missão aqui na Terra. E aos 12 anos, então, Jesus deixa o convívio de Maria e ele vai viver com os essênios. Vocês podem ver que em qualquer leitura que a gente faça vai ter esse lapso temporal que vai até os 12 anos e daí não tem história de Jesus. Ele só volta aos 30 quando ele começa a pregação dele, né? Tudo que Jesus fez de pregação, de
de transformar água em vinho e coisa foi depois dos 30 anos dele. Então, aos 12 anos, ele vai viver com os essênios, que era um grupo de judeus, que era uma fraternidade, que vivia afastados, e porque eles eram contrários à forma como a religião era praticada nos templos. Eles eram contra sacrifícios com animais, eles não comiam carne, eles se alimentavam de pães, de frutas, de plantas, e eles se dedicavam ao estudo e à oração. E Jesus viveu com eles, então, até os 30 anos, quando ele volta e começa fortemente a cumprir a sua missão. E sobre Maria, nesses anos, consta no Evangelho de Lucas que ela era uma mulher simples e do povo, considerada de grande fé e muito sensível às necessidades dos outros. E com a volta de Jesus aos 30 anos, ela passa a ser também um dos discípulos dele. E com relação à vida de Maria nas obras espíritas, a gente tem uma passagem muito bonita no livro Há 2000 anos, quando o Espírito Emmanuel, na época encarnado o senador romano Publio Lentulus, quando Tibério César pede quem era aquele agitador que andava lá por Nazaré, e aí ele fala, então Publio Lentulus, na função de senador, ele escreve uma carta ao imperador dizendo quem era. Se vocês quiserem pesquisar no Google a carta de Publio Lentulus a Tibério, é muito bonita de se ler. E aí então ele escreve ao imperador Tibério César falando de Jesus, onde um trecho ele fala: Jesus é o mais belo homem que se possa imaginar. Vocês conseguem imaginar um senador romano, um general, mandando notícia ao imperador e falando há 2000 anos atrás que um homem era lindo? Vocês conseguem imaginar o tamanho da beleza que era para constar numa carta que vai ao imperador que esse homem era belo? E aí ele fala assim: muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo visto jamais por essas partes uma mulher tão bela. Essa é a imagem real de Maria. E é emocionante saber que essa não é uma pintura que alguém fez, que alguém inventou, aquelas imagens que a gente tem dentro de casa, aqueles quadros de Nossa Senhora que a gente vê, né? Esse é um retrato falado de Maria de Nazaré, trazido pelo Espírito Emmanuel por intermédio de Chico Xavier entre 1983 e 1984. Chico Xavier amava Maria, amava, tinha paixão por Maria. E aí um dia ele disse para Emmanuel, que era o mentor dele, né? Ele diz: Emmanuel, eu queria tanto conhecer Maria, eu queria tanto saber como ela é, me conta. E aí o Emmanuel disse para ele assim: Chico, mas de onde você acha que eu conheço Maria? Ele disse: mas você não conhece Maria? Ele diz: mas eu não chego nem perto da onde está Maria, eu não consigo ir nem na metade das esferas da onde o Espírito de Maria habita. E aí o Chico insiste com o Emmanuel e diz assim: mas então pede para alguém. E aí o Emmanuel diz para ele: mas Chico, eu sequer conheço alguém que conhece Maria. Não tem vibração para mim vibrar na mesma vibração com alguém que conheça Maria. E aí o Chico fica desolado, né? E aí ele insiste mais uma vez com o Emmanuel e diz assim: mas então pede para alguém, que peça para alguém, outro que peça para alguém, até chegar em alguém que conheça Maria. E aí Emmanuel, de certo, já por aqui, Chico, né? Que o Chico tirava o Emmanuel do sério também, quando ele queria, né? Aí ele disse assim: não adianta, Chico, eu vou pedir para um que vai pedir para outro, e até a notícia vir e chegar de volta, já desfiguraram Maria. Tá, o Chico se conforma por alguns dias. E aí ele lembra do livro Memórias de um Suicida, que numa parte do livro fala que na colônia correcional Maria de Nazaré, num hospital lá na região umbralina, fala que naquele hospital tem um retrato de Maria de Nazaré. E aí o Emmanuel diz para ele: é verdade, tem mesmo um retrato de Maria de Nazaré lá. Então, lá você pode ir, repara bem no retrato e vem me contar como Maria é. Perfeito, lá eu consigo ir. Aí Emmanuel vai, olha bem o retrato, como era. Chega lá e fala pro Chico: Chico, ela tem um cabelinho loirinho, enroladinho, crespinho aqui.
E o Chico começa a imaginar, e ele diz, para, Emmanuel, que eu não consigo imaginar, não consigo desenhar Maria. Começa de novo. O Emmanuel começa de novo, explica. Não, ainda não consigo desenhar Maria. Aí o Emmanuel diz para ele, Chico, contrata alguém e vamos fazer um retrato falado de Maria. Pronto, estava resolvido o problema. Aí Chico contratou, usando toda a influência que ele tinha, ele contrata um fotógrafo, que na época era o maior especialista que tinha em retrato falado no Brasil, e através de 20 sessões mediúnicas, esse retrato foi feito. Emmanuel falava para Chico, que falava para o retratista, os traços, os desenhos de Maria. Depois de 20 sessões, apresenta a foto para o Emmanuel diz ao Chico, essa é a Maria. E depois esse retrato foi colorido mediunicamente também. Então, essa é a legítima Maria de Nazaré. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, peçam a ela. Sempre que caso algum dia vocês estejam sentindo que estão desencarnados, andando em algum lugar, pela região umbralina da Terra, lembrando para vocês que o nosso lar, que é lindo, ainda é a região umbralina, né? Então, se vocês veem essa mulher andando, vocês podem correr atrás dela, que o caminho é certo e garantido. E aí, então, saiu esse retrato ali, que é o retrato de Maria. E agora vamos adiante. Então, assim ela se apresenta, onde ela faz os trabalhos dela ainda hoje, nas regiões da Terra, né? E no livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos tem um capítulo inteiro dedicado a Maria. É o último capítulo do livro, e o título do capítulo é simplesmente Maria. E lá ele relata que os ânimos em Nazaré já estavam muito exaltados pelas pregações de Jesus. E era quinta-feira do mês de abril, início da primavera no Oriente, e Jesus está com os seus discípulos, e Maria já está recolhida, angustiada em suas orações, lembrando ainda das falas de Pério Simeão, que uma espada atravessaria sua alma. E quando João, que era pouco mais do que um menino na época, chega correndo e diz para ela, mãe, prenderam ele. João chama ela de mãe porque ela já era como mãe de todos eles, né? O amor de mãe, eles deixavam tudo, deixavam as famílias para seguir Jesus, então Maria era a figura materna que os discípulos tinham. E aí João chega correndo e diz, mãe, prenderam ele. E ela diz, sobre que acusação? Sobre insurreição, sobre não cumprimento da ordem imposta. E aí então, Maria pega o seu manto, coloca sobre a cabeça e vai em busca de encontrar o filho. Só que o filho já estava preso nos calabouços. E quando ela encontra ele, na manhã seguinte, ele já está desfigurado, açoitado, ele já está seminu, carregando a travessa da cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça, que lhe tingia a face e o corpo com sangue. E ele já estava a caminho da morte pela cruz. E Maria acompanha tudo em silêncio, com resignação e com oração. E nos diz Humberto de Campos que um dos vultos mais impressionantes do Calvário era Maria. Ela acompanhou o filho ser torturado, ser crucificado, ser morto, e em nenhum momento ela clamou a Deus, ela reclamou, ou ela perguntou por que de tudo aquilo. E na cruz, no momento da morte do corpo de Jesus, ele nos dá Maria como nossa mãe. Porque todos os outros apóstolos já tinham fugido. Só ficou João, que era o mais novinho, que não entendia muito das coisas, ele ficou ali com Maria. E aí, num lapso, naquele momento mais crucial, ali no momento da morte de Jesus, ele olha para Maria e para João, e ele fala, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E é nesse momento que ele nos dá Maria como mãe. Porque naquele momento João é toda a humanidade.
e Maria é a nossa mãe. Ali, ele nos ensina a lei do amor universal. Ali ele nos dá Maria como mãe. Daí então Jesus morre, os apóstolos, cada um segue um caminho diferente, né? Os discípulos, cada um segue um caminho diferente. E Maria fica na região da Bataneia, que era a região onde morava a família de José. E alguns anos depois, João volta com aquela incumbência, né, que Jesus deixou para ele: filho, eis aí a tua mãe, com a incumbência de cuidar dela como mãe. E aí então ele diz que ele ganhou uma pequena casinha na região de Éfeso e para onde ele levaria Maria para viver. E aí então, essa casinha ainda existe. Éfeso é hoje uma região da Turquia. A casinha de Maria ainda existe, ponto turístico, né? E Maria morava nessa casinha humilde, na beira do caminho, e onde ela era visitada por muitos que queriam conhecer a mãe do Cristo, porque a história do Cristo já era conhecida, a história do Cristo já era famosa. E nessa casinha eles buscavam abrigo, consolo espiritual, e desde então a casinha já era conhecida como a Casa da Santíssima. E ali Maria envelheceu, sempre se doando amor, doando consolo a todos que procuravam. A velhice não lhe acarretou nem cansaços, nem amarguras. Então, num fim de tarde estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume pedindo a Deus por aqueles que se encontrassem em angústias do coração. E enlevada em suas meditações, Maria olhou ao longe e ela viu que se aproximava um andarilho, um viajante. E esse andarilho chega e exclama: minha mãe, como tantos outros, vêm fazer-te companhia e receber a sua bênção. E Maria se impressiona com aquela voz, porque aquela voz lhe trazia uma sensação muito boa ao seu coração, ao seu espírito. Lhe trazia uma ternura que lhe inspirava uma profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças que esperam os devotados filhos de Deus, dando a entender que ele conhecia as mais ternas saudades do coração de Maria. Maria sentiu-se tocada, pensando que mendigo seria aquele que acalmava as suas mais secretas dores da alma. E nenhum lhe surgira então para dar. Todos os que vinham era para pedir. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ela ouvira em outros tempos aquela voz tão doce, que lhe enchia o coração de paz? Que emoções eram aquela que lhe faziam pulsar o coração? Seus olhos estavam úmidos de emoção inexplicável. Foi quando o viajante anônimo lhe abriu os braços e lhe falou com profundo amor: minha mãe, venha aos meus braços. Tomada de profunda emoção, Maria viu nas mãos de Jesus as duas chagas da cruz. E tomada por instinto, ela olhou nos pés e ela tentou se ajoelhar e abraçar e beijar os pés de Jesus. Mas nesse momento Jesus não permitiu. Jesus segura Maria e ele se abraça, se ajoelha aos pés de Maria. E ele diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te porque o meu Pai que está no céu quer que tu sejas do meu reino a rainha dos anjos. E desse momento em diante, Maria entrou como num estado de coma. E aí já mandaram chamar João. E ela permaneceu assim por mais algumas horas, até que o seu espírito fosse, os laços do seu espírito fossem totalmente desligados do corpo físico, até que o espírito dela se libertou. E aí então, quando ela se libertou do corpo físico, ela não viu mais Jesus, mas ela se viu acompanhada de uma pleiade imensa de espíritos, onde um deles cantava e aos ouvidos dela parecia que era um coro de mais de 1000. E aí,
eles perguntam a ela: mãe, o que queres fazer? Jesus está à sua espera. E num ímpeto de pensamento, ela deseja visitar novamente a região da Galileia, que foi o lugar onde ela mais foi feliz junto a Jesus. E só pelo pensamento, pelo desejo do pensamento, ela já se vê flutuando sobre o lago de Genezaré, por onde ela viveu as grandes emoções, onde ela viu Jesus crescer, onde ela viveu as grandes dificuldades, onde ela viu ele se transformar no homem que veio missionário, que era um dos lugares favoritos de Jesus. Então reparem que bastou a manifestação da vontade do Espírito dela, ela sai lá da casinha de Éfeso e vai ao lago de Genezaré. E aí, estando lá no lago, que ela reviu todos os quadros do apostolado do seu filho, reviveu doces alegrias que lhe invadiram o coração. A caravana espiritual já pronta para partir, Maria se lembrou daqueles discípulos, dos seguidores do Cristo que estavam encarcerados nos cárceres romanos. E mais uma vez, ela desejou abraçar esses cristãos. E mais uma vez, pela força do pensamento, a caravana junto dela se foi aos cárceres romanos. E chegando lá, esses cristãos esperavam o dia amanhecer para eles serem jogados às feras. E naquele momento, os encarcerados experimentaram um consolo jamais conhecido, uma sensação de paz e de serenidade, porque ela foi de um a um em espírito, abençoando e confortando. Maria se aproximou de um a um e de repente Maria vê uma jovem de corpo magro e descarnado. E talvez ela se lembrasse de si mesma, quando menina, ela aceitou a brava missão de receber Jesus. E ela vai no ouvido daquela menina e diz: canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertamos nossas dores na terra em alegrias para os céus. Segunda lição do dia de hoje, né? As nossas dores na terra serão alegrias no céu. Estamos aqui num planeta de provas e expiações, cumprindo e expurgando os nossos reflexos dos nossos passados. E de olhos estáticos e ignorando a razão de sua alegria, a jovem cantou um hino de amor a Deus. Em instantes, seu canto melodioso era acompanhado por todos que choravam no cárcere. E em seguida, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, em todos os tormentos que os cristãos passam, e a gente pode reparar que mesmo no momento mais difícil da nossa vida, que é entregar um ente querido nosso de volta a Deus, sempre se entoa um canto. Isso é em homenagem a Maria, guardando a suave herança que ela nos deixou. Maria sobe aos céus, imensa e elevada pelo bom cumprimento da sua missão. Ela encontra os amados da sua última encarnação e sente falta de Judas. E aí ela desce às regiões umbralinas, onde Judas ainda se encontrava cego e louco. E ela resgata Judas dali. Ela poderia estar ao lado de Deus, desfrutando do merecimento de iluminação que conquistou. Mas por ela conhecer de perto as dificuldades, os sofrimentos dos povos da terra, que ela conheceu no seu próprio espírito, no seu próprio eu, ela roga a Deus a permissão para que ela continuasse trabalhando junto aos filhos mais sofredores de Deus no orbe da terra. E Deus lhe permite essa missão redentora e contínua, nas quais ela trabalha até hoje. Divaldo Franco nos diz que todas as madrugadas de terça para quarta-feira, a própria Maria e os seus caravaneiros descem às regiões umbralinas, às regiões de sofrimento, para ela própria resgatar os nossos irmãos. Principalmente, ela vem resgatar aqueles que escolhem partir pelo suicídio.
Com Maria trabalha uma legião imensa de espíritos muito conhecidos no plano espiritual, chamados servos de Maria ou caravaneiros de Maria. Então essa é Maria, aquela que poderia estar lá longe de nós, desfrutando das bem-aventuranças ao lado de Deus, mas ela, por amor a nós, por piedade a nós, por piedade aos nossos sofrimentos, ela escolheu permanecer por aqui, pelo orbe da terra. Então, que Maria receba de nós o que nós temos de mais puro, em amor, em gratidão, e que nós saibamos, nas nossas dificuldades, porque desde pequenininhos, quando nós nos víamos em apuros, a gente corria para baixo da saia da mãe, né? E agora que a gente está crescidinho, mas ainda criança, diante dos olhos de Deus, quando nós nos vemos em dificuldades, que nós possamos recorrer à Mãe Maria, que está aí, pronta a nos amparar, a nos auxiliar, porque ela escolheu ficar por aqui cuidando de nós, porque ela conhece as nossas dores, ela conhece os nossos sofrimentos. Então, nesse momento, que nós possamos fechar os nossos olhos, que nós acendemos os nossos olhos, certos de que a espiritualidade já está cuidando de nós, de Deus és o remédio, já estão que derramando vem sobre nós o curar passe. as minhas feridas. Imagine nesse momento Maria se aproximando de você. Ó doce melodia, Seu vestido azul, essa mãe da luz, o manto branco sempre que cobre me a sua cabeça, levando ao coração de Jesus. as suas mãos iluminadas nesse As momento mãos de acariciam a tua cabeça. Maria, sempre abertas e radiantes. As mãos de Maria te Bênção e abraçam. proteção, paz no coração, Sinta por toda a minha vida. o coração de Maria batendo nos teus Doce ouvidos. de Maria, Abrace Maria. mãos santas de Maria, Aproveite esse momento. seu sorriso doce que me faz cantar. Agradeça a Maria por tudo que você tem, por tudo que você é. Agradeça pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua saúde, por esse santuário que é o teu corpo, que habita o teu espírito. E agora, como criancinhas que somos, peça. De Maria, Peça aquilo que você voltada em deseja. minha vida, do meu coração, levando um perdão, és minha rainha. O amor de Maria, doce poesia, que sussurra o amor que veio da cruz de seu filho Jesus. Contemple em ti, Maria, Visualize as mãos de Maria sobre a tua cabeça, derramando tua luz. ternura imensa, tua paz Essa luz ilumina a tua cabeça, desce sobre os teus ombros, sobre os teus braços. As tuas mãos são luz. Respire fundo e absorva das mãos de Maria essa luz por todos os teus órgãos. Ó Santa Mãe, Essa luz entra na tua corrente sanguínea, desce pelo teu tórax, o teu coração brilha, desce pelas tuas pernas e os teus pés. Nesse momento você é luz. Abrace Maria. Agradeça por esse momento. Agradeça por ser filho querido dela. Agradeça por estar nesta casa, nesse momento. E leve essa luz que você acaba de receber da própria Maria. Olhe nos olhos dela, sorria e se despeça. a minha alma ensina
que você leve para casa De hoje Deus és o remédio que vem todo curar amor as que minhas você acaba de receber. feridas. Voz doce Ave de Maria, cheia de graça, Maria, o Senhor é ó convosco. doce Bendita sois vós melodia, entre as mulheres. essa mãe da luz sempre me levando ao coração de Jesus. As mãos de Maria, sempre abertas irradiam Que assim seja. bênção e proteção, paz no coração, por toda a minha vida. Sempre uma alegria ter vocês. Sintam-se abraçados por mim. Para mim é sempre muito prazeroso falar em Maria. Para mim é sempre muito bom vir aqui, ter vocês me ouvindo. E venham sempre. Porque as bênçãos que se derramam aqui, em nenhum outro lugar vocês vão encontrar. Jesus caminha conosco, que nos leve sempre pelos caminhos que nos levam a mais perto dele. Que assim seja. Que assim seja. Do meu coração, leva perdão, és minha rainha. Quem tem face individual, passa, tá? O resto já foi feito face coletiva. Doce poesia que sussurrou, veio da cruz e seu filho Jesus.